Oi, gente, Samuel Straioto e eu, Rubens Salomão, chegamos para a edição 283 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás, gravado aqui no estúdio da Sagres, em Aparecida de Goiânia. E aí, Samuel, tudo bem? Tudo bem, Rubens. Você de casa, como é que está? Bem também, chegamos para mais uma semana. E nesta edição a gente vai conversar aqui sobre o papel do vice-prefeito e o protagonismo dessa função na história recente aqui de Goiânia. Esses são os temas desta edição do Pode Falar. Essa posição do vice-prefeito, motiva as articulações dos pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura de Goiânia para o processo desse ano de 2024. Os nomes, os postulantes buscam ampliar a sua representação às vésperas das convenções partidárias. Apesar desse fator pragmático nas articulações políticas, o certo que a gente pode entender é que a população acaba se esquecendo muito comumente de quem é o vice ou até do papel que o vice ocupa. E nos últimos anos, essa função, essa posição do vice-prefeito tem ocupado protagonismo aqui em Goiânia, Samuel. Bastante, Rubens. E a gente traz aqui um rápido histórico. Nós tivemos o ex-prefeito Paulo Garcia, do PT, que virou prefeito em 2010. Ele era vice de Iris Rezende, que acabou renunciando ao mandato para ser candidato ao governo do estado naquela ocasião. O próprio Paulo Garcia, depois foi reeleito em 2012 e teve um atrito com o então vice da época, que era o Agenor Mariano. O Agenor Mariano era vereador, depois foi ali numa chapa, numa composição junto com Paulo Garcia, ele acabou então sendo o então vice. O atrito foi maior quando o Iris Rezende voltou à prefeitura já no ano de 2016 e o deputado estadual, Major Araújo, renunciou ao cargo de vice-prefeito. Por último, na atual gestão, Rogério Cruz assumiu o cargo de prefeito, logo no início de 2021, depois do falecimento, na verdade, antes do falecimento de Maguito Vilela. Assumiu de uma forma interina, na condição de prefeito, e depois do falecimento de Maguito Vilela, de uma forma definitiva, o cargo de prefeito de Goiânia. Pois é, Samuel, e aí esse cenário, esse contexto é alvo aqui também da nossa conversa comigo, Rubens Salomão, com Samuel Straioto, e hoje recebendo o professor da PUC Goiás, o cientista político Pedro Pietrafesa, que também acompanha aqui o cenário político em Goiás, nesse ano especialmente em Goiânia, na capital. Professor, muito obrigado pelo contato com a gente aqui no Pode Falar, tudo bem? Tudo bom, como é que tá, Rubens, Samuel? É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, professor, aqui é bem uma conversa, nessa edição, talvez um pouco menos expositiva e mais uma análise mesmo, do senhor, nossa, de quem está nos assistindo, sobre esse contexto. Muitas vezes o pessoal se esquece do vice, mas aqui em Goiânia tem sido difícil, né? Não, justamente a gente tinha um cenário de que o vice ficava mais nessa composição das elites políticas, fazia sentido para as elites políticas, num processo em que você compartilhava o poder, em que você distribuía tempo de TV, que você distribuía recursos, mas o vice foi ganhando importância também, não só por qualquer fatalidade assumir, mas também por desejos políticos que a quem concorreu à vaga de prefeito ou governador, que seja, mas a gente está falando de prefeito aqui, tem ambições políticas para um futuro próximo, para os outros 2 anos. Então, quando lá o Paulo Garcia, negociando ali com o MDB, naquele momento MDB e PT estavam bastante próximos por conta do cenário nacional, então eu já tinha ali um vislumbre de que o Paulo Garcia ele iria assumir a Prefeitura de Goiânia, porque o Iris Rezende já tinha aquele desejo, já se sabia do desejo dele de concorrer ao governo do Estado. Então, você também exercer essas funções, os partidos políticos já começam a tomar essas decisões com esse objetivo de depois assumir e tendo ali um exercício da prefeitura, concorrer à reeleição se torna um trabalho melhor, quando você está no governo, quando você está na situação, do que quando você está na oposição. Então, ali foi uma estratégia bem sucedida, que o Paulo Garcia conseguiu ser reeleito, Então, o cargo de vice, ele também é importante e a população
começou a ter um pouco mais de contato por conta de todos esses eventos, né, que vocês narraram aqui, focando aqui na Prefeitura de Goiânia. Então, a gente também tem que pensar um pouco nos vices e as coligações, né, elas também estão revendo que tipo de vice que nós vamos chamar. É aquele vice que traz apenas recursos, tempo de TV, ou como é que é a ambição política do partido, do vice, que está compondo a nossa chapa. Professor, nesse aspecto ainda, antes de chegar propriamente ao papel do vice e ao eleitor, nesse espectro da sua análise em relação aos próprios partidos. A gente trouxe aqui na abertura um histórico a partir ali de meados de 2010. Mas antes disso, ainda no atual século, vamos dizer assim, no início do atual século, lá nos anos 2000, tivemos Pedro Wilson e Linda Monteiro. Já tiveram atrito, em alguns momentos ali naquela composição. Depois, quando o Íris Rezende assumiu, o vice era Valdivino de Oliveira, eles também não tinham uma relação tão harmônica assim. Além desses elementos que o senhor descreveu há pouco, os partidos não estão sabendo escolher os vice propriamente, e aí tanto conflito que a gente percebe numa história recente aqui no município de Goiânia? Bom, o candidato a vice, principalmente quando você não tem aquelas chapas puro sangue, né? Então, você tem também que os partidos que estão compondo a vice, eles têm um certo grau de importância no cenário local, né? Então, ele tem uma permeabilidade no próprio eleitorado, não que a figura do vice vai ser fundamental para que a chapa ela tenha um número significativo de votos, mas ela traz algumas indicações, principalmente para aquelas pessoas que têm uma vontade de participação política, o entendimento da política é um pouco maior do que aquele eleitor médio que está preocupado só com aquele candidato da cabeça de chapa, né? Então, ocorre que muitos desses vices, eles também têm ali as suas, não só pretensões futuras políticas, mas as suas visões também de administração pública, né, que pode influenciar nas suas carreiras. Então, se porventura eles não têm, se no decorrer do mandato houver algum tipo de desavença, eles vão externalizar essas avenças, porque isso pode prejudicar o seu partido e também a sua pretensão política futura. Então, ocorre mesmo esse tipo de desavença entre o prefeito e o vice-prefeito, principalmente quando o vice-prefeito verifica que, na forma como está sendo conduzida ali a gestão, ele vai ter um pouco de dificuldade de ou concorrer ao próprio cargo, né, futuramente do executivo, ou qualquer cargo proporcional, seja deputado estadual ou deputado federal futuramente. Então, ele vai externalizar, isso vai gerar ruídos que vai ocorrer, como vocês já mencionaram, alguns desses casos, desde lá da década ali, no início dos anos 2000, né, com o Pedro Wilson, até agora mais recentemente, o caso do MDB é bastante emblemático, né, ali do fim de uma aliança, de uma proximidade que o MDB tinha com o PT, já vislumbrava outros campos políticos, outros caminhos, em que externalizou de uma forma bastante veemente a discordância com o prefeito à época, que era o Paulo Garcia. Pois é, e aí essas discordâncias, elas parecem que podem ser até meio previsíveis, né? Por um contexto em que os pré-candidatos, os partidos tentam, e eles usam essa palavra, estão usando inclusive agora, né, para as eleições desse ano, agregar, né? Então, se já tem um cabeça de chapa, já foi escolhido e tal, aí estamos chegando perto das convenções, a intenção é agregar. Agregar o quê, né? Um perfil diferente, um público diferente, isso que o senhor citou. Muitas vezes a gente está vendo pré-candidatos aí citarem o perfil evangélico, né? Que é esse segmento, em grande parte, mobilizado, né? Estruturado, digamos assim, né? O segmento evangélico, em muitas igrejas organizadas aqui em Goiânia, eles realmente se engajam nos fatos políticos e nas escolhas de nomes, né? Em quem vai ser indicado como um possível candidato prioritário, digamos, daquele segmento religioso para a Câmara de Vereadores, né? Para eleger vereadores alinhados, né? Para a Câmara, mas também para a Prefeitura. Então, assim, se você tem um perfil, você tem já um cabeça de chapa, e aí você tenta agregar com algo que esse cabeça de chapa não tem,
inevitavelmente o vice vai ser bem diferente do cabeça de chapa, né? Então pode ser que durante o mandato haja algum tipo dessas divergências, dessas diferenças. E o que é que dá para a gente entender, professor, nessa busca pelo vice, né? A gente tem padrões aí, né? Como eu citei aqui um caso que é dos evangélicos, mas tem também essa fala comum de buscar uma mulher. O que é que dá para a gente entender nesse contexto sobre o que os partidos e os pré-candidatos buscam colocar na vice que eles mesmos não têm? Não, justamente. Então, vocês já estão percebendo que essa discussão do vice, já ali desde o início dos anos 2000, de uma forma um pouco mais forte, né, ela se tornou importante. Então, tá, quando o Lula quis um vice como o José Alencar, isso foi bastante simbólico, né? Agora, como os candidatos a prefeitos buscam vices com um perfil que tem essa permeabilidade no setor evangélico, que faz um trabalho de base do que se refere à política, à discussão política bastante forte, né? Então se fala muito que a esquerda foi diminuindo um pouco a sua inserção na base por diferentes motivos, né? Que não é só por não querer fazer, mas por dificuldades objetivas de não conseguir fazer esse trabalho de base. As igrejas evangélicas eles estão conseguindo fazer. Então, os partidos políticos sabem disso. E por isso que você vê tanto de Sandro Mabel, Adriana Corsi, o próprio Vanderlan, com um discurso bastante similar do que seria um candidato ideal a vice do ponto de vista dessa proximidade com essa questão religiosa. No Sandro Mabel, a questão de buscar uma mulher também tem um ponto demográfico, né? Então, você tem uma porcentagem de eleitores, que são mulheres, né, de eleitoras, né? Então ele quer somar evangélica com mulher, né, para que ele consiga ter uma permeabilidade maior da sua candidatura nesses dois segmentos e possa ali ultrapassar qualquer tipo de barreira de intenção de voto que ele possa ter se não tiver o apoio ou a proximidade com esses dois segmentos, né? Um segmento mais demográfico, que é a questão das mulheres, e o outro focado na questão dos seus valores ou da religiosidade, que também é importante ali na definição dos votos, né? Então, por isso que a gente está vendo agora, né, o que seria o José de Alencar de 2002 para a Prefeitura de Goiânia, buscando perfis mais próximos, tanto da questão demográfica quanto da questão de valores também, que influencia na tomada de decisão no que se refere ao voto. Professor, a sua análise até aqui, e a nossa também, ela está dentro aí do conjunto dos partidos políticos, né, do movimento político, né, das organizações, o que os partidos, o que os agentes políticos eles acabam pensando na hora da articulação, levando em consideração diversos fatores. Mas como o senhor analisa o olhar do eleitor para a escolha do vice? Bom, o eleitor, ele vai olhar a chapa da forma como a chapa ela vai apresentar os seus candidatos. Como eu mencionei, a gente não tem aquele eleitorado homogêneo, né, em que tem hoje em dia, por conta da internet, a gente tem uma série de mensagens ali relacionadas à política, a gente até fala que esse engajamento político esporádico, ele pode aumentar principalmente em momentos próximos às eleições, mas para ele é importante verificar, a partir do momento que a chapa tem uma comunicação de apresentação dos seus candidatos que estejam próximos ali, seja dos seus valores, como a questão da religião, seja como você se sentir representado, porque as mulheres compõem a maior parte da população goianiense, a maior parte do eleitorado, e não tem pessoas que estão ali na composição de chapa. Quando você se identifica com uma chapa por conta desses elementos, aqui a gente está falando de como os eleitores podem ver a chapa, mas na política é importante que a gente veja como que, já que são os partidos quem apresentam as chapas, já que são os partidos que fazem toda essa composição, como é que eles vão apresentar esses elementos para os eleitores. Apesar de ter um aumento do engajamento político, principalmente por conta das redes sociais, mesmo seja engajamentos mais esporádicos em determinados temas, em determinadas situações, o período eleitoral é um momento que, historicamente, você tem esse engajamento, e as redes sociais ajudaram a ampliar isso. Então, para o eleitor é importante, no que vem nos últimos anos, como que eles se identificam com aquela chapa, principalmente com o cabeça de chapa, mas como que o cabeça de chapa está dialogando com diferentes setores da sociedade. E o vice
ele vai trazer essa parte dos diferentes setores da sociedade. Então, você tem uma Adriana Corsi que quer um candidato um candidato a vice que seja mais próximo para dialogar com outros setores da sociedade, pode ser a sociedade evangélica que ela já estava procurando nos últimos meses, justamente para que esse eleitor evangélico veja na sua chapa uma possibilidade de diálogo com o que eles acreditam que seria uma boa administração municipal, para além das questões práticas de saúde, educação, mas também para as questões de valores. Então, essa é a forma como o eleitor ele pode encontrar a maneira em que a candidata a prefeito e candidata a vice estão sendo apresentados para ele. Professor, nesse aspecto do olhar do eleitor, né, pré-candidatos e partidos estão desconectados da cidade ou da expectativa do eleitor? Aí eu pergunto isso citando, né, o instrumento aí das pesquisas qualitativas, né, os pré-candidatos todos citaram isso. O governador, né, Ronaldo Caiado, citou muito pesquisas qualitativas na hora de escolher seu nome. Depois de vários, né, mais ou menos uns 8 nomes que ele chegou a considerar para ser o seu candidato apoiado aqui em Goiânia. E disse que precisava ver pesquisas qualitativas e tal. Mabel também fala disso, o Vanderlan fez recentemente aqui, teve resultados novos de pesquisas qualitativas. Esse instrumento, pesquisas quantitativas também, dão para os pré-candidatos essa conexão com o que os eleitores querem, com o que a cidade quer. E aí eu queria adicionar a essa pergunta o fato de que a gente já viu muita mudança nas eleições gerais, né? Votar para presidente, para governador é bem diferente do que era há 10, 15, 20 anos atrás. E para prefeito ainda aquela eleição de escolher pela zeladoria, de quem vai resolver os problemas aqui factuais, né, próximos do cidadão, ou já é também uma eleição um tanto quanto distante, né, muitas vezes até ideologizada, como foram as últimas eleições gerais. De fato, a eleição municipal é bem diferente, e se nesse contexto os pré-candidatos e partidos estão conectados com esse eleitorado? Começando pelas pesquisas, né, elas, de fato, elas dão um norte. Então, a gente tem que pensar que principalmente os partidos maiores, as chapas maiores, eles estão ali com uma série de instrumentos para poder tomar decisão, até a decisão no que se fala, o que se deixa de falar. Então, essas pesquisas, elas dão esse norte para tentar conectar, seja o programa de governo, seja algum tipo de proposta com o eleitorado que aquele candidato ele quer alcançar. Seja aquele eleitorado que ele já sabe que vai ser um eleitorado fiel, ou um potencial eleitorado que, a princípio, poderia votar em outro candidato, mas que ele vai tentar trazer ali para a sua chapa. Então, essas pesquisas, elas são, sim, extremamente importantes e vão direcionando ali o candidato dentro dos problemas ali que são mais identificados pelos eleitores. Tanto as pesquisas qualitativas, pesquisas focais, né, quanto as pesquisas quantitativas, né? Então, essas têm uma capacidade ali de você fazer algum tipo de diferença um pouco maior do que as pesquisas qualitativas. Essas qualitativas também são extremamente importantes. No que se refere à conexão, se hoje as eleições municipais são diferentes de anos atrás, principalmente que a gente está vendo nas eleições presidenciais, seja ali de 2018 para cá, né, que até teve uma certa calcificação, né, que ali o professor lá da UFMG, junto com o jornalista, eles trouxeram, né, esse conceito, né, sobre a classificação das preferências partidárias aqui no Brasil, e ficaram ali muito próximos, estão muito próximos. A gente vê o governo Lula com 51%, 50%, ali variando. Quem apoia mais, quem já não votava nele já tem uma visão negativa, independentemente do que ele faz. Nas eleições municipais, a gente está tendo mudanças, mas acredito que nesse ano a gente vai ver um pouco mais sobre se eles estão mais preocupados com a ideologia, com a nacionalização do discurso ou não, porque as eleições de 2020 a gente estava passando por um processo de pandemia, né? Então, as questões relacionadas à pandemia, tudo que envolveu aquele contexto, foram bastante particulares daquele ano. Então, nós acabamos de sair de uma eleição bastante polarizada. Claro que já tinha polarização nos anos anteriores, mas é uma polarização diferente, até com certo grau de violência maior do que nós tínhamos nos anos anteriores. Isso pode, claro, transpor, né, aqui para as eleições municipais. A gente pode ver que talvez a Adriana Corsi tente no começo nacionalizar um pouco, trazer um pouco o Lula, né, para suas inserções de comunicação de campanha. Talvez o Sandro Mabel use mais
o governador de estado, o Ronaldo Caiado, do que efetivamente alguma discussão no cenário nacional. Mas essa vai ser uma eleição que a gente pode ter mais informações se ela vai ser mais próxima do que foi as eleições nacionais, que tem essa ideologia de uma ideologia mais forte, de uma polarização com certo grau de violência muito grande aqui nas eleições, principalmente nas capitais, né? Então a gente tem que diferenciar as capitais, né, das eleições das prefeituras, provavelmente as prefeituras com menos de 200 mil habitantes. Ali você pode ter até coligações que a gente acha que seriam extremamente estranhas. PT-PL, né, professor? PT e PL, isso pode existir, são 5.570 municípios, foi criado um recentemente, né, desmembrado um recentemente lá pela STF. Então, a gente pode encontrar isso. Inclusive, quando a polarização era PT e PSDB, tinha coligações de PT e PSDB pelo Brasil afora. Então, isso pode acontecer. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que essas eleições de 2024, elas serão mais... vai deixar um pouco mais claro se vai ser muito diferente do que foram as eleições anteriores ou se essa polarização violenta que eu estou mencionando, né, por conta das últimas eleições, ela vai também se espalhar pelos municípios. Acredito que vai ser mais próximo em algumas capitais, né, e os próprios partidos têm estratégia de nacionalizar em algumas capitais, mas tendo visto o tamanho da população e o tamanho das cidades, talvez a zeladoria, como você mencionou, vai ser um pouco mais forte do que o discurso ideológico. Professor, a gente passou por algumas fases. Primeiro, pensando na escolha do vice no organismo dos partidos, coligações, depois no momento de campanha eleitoral, mas e depois do voto? Depois que é feita a escolha do prefeito, do vice, o que a gente pode refletir aqui sobre o papel do vice? Qual é o papel desse vice? E principalmente aqui em Goiânia, que não temos efetivamente um vice desde 2017. Não, justamente, aí vai depender novamente da como que é feita a composição. Porque muitos vices, seja em âmbito nacional ou estadual, até nas prefeituras, eles assumem também algumas secretarias, né, para mostrar, né, que o vice não está ali só para substituir o prefeito em determinadas circunstâncias, né, mas que ele também tem ali a acrescentar a administração pública municipal. Além disso, de participar de determinadas comissões, de determinados conselhos, né, para também influenciar em políticas públicas. Então, vai depender muito de como vai ser a relação do vice com o prefeito, para que o vice também assuma determinadas funções administrativas, para além da que já está descrito ali do trabalho do vice ali na lei orgânica do município. Então, muitos desses vices, eles também acumulam cargos, né, funções dentro da administração pública, para que eles possam exercer em determinadas áreas temáticas o seu trabalho. Então, a gente precisa ver como que aquele prefeito eleito, ou prefeita, né, eleito, que chama candidato, eles vão administrar essa distribuição, né, do poder ou da administração pública dentro dos seus aliados, qual o papel do vice, para além ali de substituir o prefeito em determinadas circunstâncias, debater políticas públicas com o prefeito, né, quando assim é convocado, mas também exercer o papel do cotidiano, o papel executivo, né, do cotidiano em determinada secretaria. Professor, muitíssimo obrigado, viu, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui e ficar de olho aí nesses vices, né, tanto nos pré-candidatos, depois vão ser candidatos à vice-prefeitura nas eleições aqui em Goiânia. A gente está com os olhos voltados para a capital aqui de Goiás, mas também para outros municípios importantes de Goiás, pelo país, né, na cobertura aqui da Sagres das eleições desse ano. Até porque o cargo de vice-prefeitura, pensando nessa avaliação pragmática da política, é sempre um cargo de transição, né? Quem é vice está sempre pensando no futuro, né? Numa próxima eleição, está sempre ali. Ninguém quer ser vice, né? Daqui a pouco já está pensando no futuro e aí vem, inclusive, essa possível participação na gestão. É importante ficar de olho. Professor, muito obrigado aqui pela conversa, pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado, Samuel, e o convite está à disposição. É isso. Obrigado, professor Pedro Pietrafesa, cientista político, professor da PUC Goiás, Samuel. E a gente segue aqui no Pode Falar acompanhando como os pré-candidatos e também os vices
vão se apresentar nas eleições desse ano? Rubens, eu gosto sempre de trazer um significado a partir da origem das coisas, né? A gente falou aqui nessa edição sobre o que é o vice, o papel dele. Mas o que significa a palavra vice? E aí interessante, vem do latim, vem da origem, e significa troca, alternância. Então, daí, dessa possibilidade de alternância... Vem daí o vice-versa também, né? Exatamente, Rubens. Comumente, então, para destacar uma possibilidade de substituição. É isso, inclusive com a etimologia, né, dos vices. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui nesta edição do Pode Falar. A gente volta semanalmente, sempre às sextas-feiras, com edição nova no YouTube e na Sagres TV às 8 da noite. E você segue aí o Pode Falar no seu tocador de áudio preferido, recebe uma notificação nova toda semana. Samuel Staraioto, fica assim, até mais. Até mais, Rubens. Tchau, pessoal, até semana que vem.